Eu me chamo Geisla, tenho 26 anos, sou casada e esse é meu canal. Iniciando mais um vídeo aqui, gente, pro canal. Levantei, arrumei a cama já, tomei banho, lavei cabelo e tudo. E vou fazer um bolinho de milho. A casa tá assim, meio bagunça e meio organização, porque ontem eu ia fazer faxina. Minha coragem para vocês verem. Só limpei até aqui, o início do corredor, e aqui parei. Já são 7h45. André não tá em casa, ele tá aqui fora. Ele nem sabe que eu acordei ainda. Eu não sei se quando ele chegar eu ainda vou estar fazendo, ele já vai querer tomar café ou se ele vai esperar ficar pronto, porque acho que vai demorar umas meia hora, né? Então vamos lá iniciar. Gente, a receita que eu vou fazer é uma receita super fácil, que vai tanto o milho de latinha, nesse caso é bolsinha, como o flocão. Eu acho que ele fica mais úmido com esse milho. Aí por isso que eu quero fazer essa, que vai os dois. Eu vou iniciar colocando os ovos, porque se tiver algum estragado, quando eu colocar, já que eu não tô colocando de um em um separado pra ver isso, se eu colocar em cima dos outros ingredientes, eu perco tudo, né? E se eu colocar logo os ovos, eu só vou perder os ovos. Então, são 3 ovos, uma latinha de milho, o bom dessa receita é que é só misturar tudo no liquidificador. Então, eu vou misturar tudo e apenas o fermento que eu vou colocar no final. Então, são 3 ovos, uma latinha de milho, no caso é uma bolsinha. Aí eu peguei uma xícara para medir, porque os restantes dos ingredientes é a mesma medida da lata colocada os outros ingredientes, praticamente. Como eu tô sem lata, eu vou pegar uma xícara mesmo, porque eu acho que é quase o mesmo tamanho. Ela só é mais estreita, ao meu ver. Aí vai uma xícara de açúcar, uma xícara de leite, só que como eu vou colocar o leite em pó, eu vou colocar água e agora eu vou adicionar o leite em pó. Eu vou colocar 2 dessas, bem cheias. Aí vai também meia xícara de óleo. E uma xícara de flocão. Esse flocão é o que a gente faz o cuscuz. Eu tô usando o que é mais grosso. Não é o flocos finos, não. Aí aqui eu vou bater já. E enquanto bate, eu vou untar a forma. E uma tampinha de fermento, que equivale a uma colher de sopa. Fica bem ralinha, ó. Mas é assim mesmo, porque ele fica um bolo bem molhadinho, bem úmido, bem gostoso. Vou colocar aqui no forno pré-aquecido. Eu acho que vai ficar uns 40 minutos. Geralmente o bolo fica esse tempo mesmo, de 30 a 40. E como esse é líquido, muito líquido, né? Eu acho que vai ficar no mínimo uns 40. Vamos lá, colocar o timing. Eu vou colocar logo uns 40 mesmo. Enquanto o bolo vai assando, eu vou dar um grau aqui nessa parte que ficou pendente pra hoje. Mas, meu filho, foi de cabelo? Foi
banho de cabelo? Sim. Falando assim, parece que eu nunca tomo banho. Não, você toma banho, mas agora no domingo, essa hora, pra tomar um banho. Que foi isso? Ai, sai daí. É frio. Bolo. Bolo. Que é a vida de você. Não tô dizendo que você não faz, não. Você faz tudo isso, mas essa hora, 8 horas, tomou banho. Você tá carregando? Já tomou banho, feitou. Pessoal, comecei organizando, tirando as baguncinhas do lugar, que são várias. Mandei o marido tirar a bicicleta da sala, porque a bicicleta dorme dentro de casa. A gente não tem assim um canto legal para deixar fora e esses dias tá chovendo muito, muito frio. Aí para não estar prejudicando as peças, né, enferrujando, à noite a gente coloca ela para dentro e de dia tira. Aí fui aí limpando, organizei o sofá, né, afastei o tapete e fui organizar o rack. Essa faxina eu iniciei no dia anterior, só que organizei assim a passos de tartaruga, naquela preguiça toda, sabe? Sem pressa. Aí quando eu vim terminar ela era meio-dia, André chegou e a gente foi almoçar. Só que à tarde a gente ficou assistindo, enrolando, faltou coragem. Aí André ia descer lá pra perto de onde manhã mora, conversar lá com os amigos dele. Aí eu disse, eu vou pra casa de manhã, vou descer mais tu. Na verdade, ele quem me chamou. Aí eu disse, eu vou contigo. Aí deixei a faxina pela metade. Lindíssima. Eu disse, quando eu chegar, eu termino, então só amanhã. Aí ficou pra hoje. Aí limpei. Também não foi aquela limpeza toda, eu limpei essa xícarazinha porque tava com muita poeira. Mas o rack mesmo eu nem limpei nessa parte de baixo, por dentro. Só limpei o painel e essa parte de cima, que fica o controle, a caixa de som, essas coisinhas. E a pia eu organizei cada coisa no seu lugar, limpei o fogão. Os pratos eu não lavei, eu deixei para André, porque André tava mais preguiçoso do que eu. Eu disse, eu vou dar serviço a você. Organizei tudo direitinho, limpei, varri e passei um paninho. Aquele do Sonso fica ali na porta. Ele é assim, você deixa a porta aberta, ele vai entrando de pouquinho, vem mais um pouquinho. Quando você olha, ele tá quase na sala, tá piando e entrando. Nessa parte aí eu já tava limpando com fome, já pensando no bolo. Ficou muito gostoso, minha gente. Esse bolo vocês vão ver. Façam aí na casa de vocês que ele fica ótimo. Top, top, top. Bem molhadinho. Depois eu vou fazer de novo. Que receita boa a pessoa tem que repetir, né? Limpei aí esse balde que fica do lado da geladeira. Não dá pra ver na câmera, mas tem um balde lá que fica com a airfry e com a cafeteira. Ele fica lá apoiando essas coisas e dentro dele tá cheio de coisa da cozinha que não cabe nos armários. Para quem não sabe, eu me mudei recentemente para essa casa, a gente comprou essa casa pela Caixa. Aí em breve também eu vou gravar um vídeo, minha gente, explicando como foi que a gente comprou. E eu estou convencendo o André a gravar comigo. Ele tá me enrolando, talvez eu termine até gravando sozinha. Mas eu também vou parar para gravar ele, né? Tô devendo ele a vocês. Aí muitas das coisas da gente, a gente não teve o lugar assim para guardar. A gente improvisou. O guarda-roupa mesmo do primeiro quarto tem coisa de armário, coisa de cozinha, coisa de lavanderia, tem bastante coisa aleatória. Porque os planos da gente mudaram, né? Quando eu for explicar direitinho o vídeo da casa, de como a gente conseguiu comprar, vocês vão entender. Mas a gente se apertou muito quando a gente entrou nela. Então, muitas coisas que a gente queria fazer, a gente não fez. A gente queria colocar a pedra na cozinha, fazer a bancada, não fizemos, não pudemos, né?
E queria levantar o muro também, colocar grade nas janelas, mas não conseguimos, infelizmente. Mas em breve, se Deus quiser, a gente vai colocar com a permissão dele. Aí eu passei o pano aí, minha gente, só que André ia ficar na cozinha, né? Ele ficou até se arrastando aí com o pano, se movimentando assim, se locomovendo de um lugar para outro em cima do pano. Mas eu disse, não, fica aí à vontade. Depois, quando a gente sair daí, que a gente for tomar café, eu passo um paninho, a gente fica de boa na sala enquanto vai secando. E é isso mesmo que vocês estão vendo, desenformei o bolo quente. E como a pressa é inimiga da perfeição, fui desenformar o bolo quente e uma parte debaixo dele ficou na forma. Aí tá ali uns pedaços, a maioria eu já comi. E ele ficou faltando algumas partes assim embaixo. Mas tem uma parte aqui que tá inteirinha. Acho que é essa daqui. Ficou muito fofinho e muito saboroso. Aí meu cafezinho vai ser só um pão, porque tem bolo. Mas também é 2 talhadas de bolo. É porque ele tá baixinho. É por isso que eu parti grandão. Finalizei aqui. Foi uma limpeza assim meia boca, sabe? Não foi aquele negócio bem detalhado, não. É tanto que o rack eu nem limpei aqui nessa parte de baixo. Eu limpei segunda e hoje é domingo, amanhã ainda ia fazer 8 dias. Aí eu passei assim só superficialmente no rack. E aqui eu passei também superficialmente. Mas tá tudo limpinho, sabe? Não deixei sujo, não. Aí o bolo ficou assim. Ficou umas partes meio baixa porque grudou embaixo, né? Quando eu fui desenformar. Aí tem umas partes que estão mais assim gordinhas. E tem outras que tá meio que fartando uns pedaços. Mas tá muito gostoso, muito fofinho, ó. O que importa é tá gostoso. É porque a gente queria tomar café e comer ele. Passei um paninho pra tirar o vapor, mas não secou bem não. Que o pano tá meio úmido. Aí eu tô deixando ele aqui mesmo, que é pra gente ir comendo no decorrer do dia. Que eu acho que não dura nem pra amanhã. Aí aqui também eu fiz um macarrãozinho pra gente almoçar. Tem arroz e feijão. Ele ficou um pouquinho meio anêmico, mas tenho certeza que tá gostoso. Porque eu coloquei pimentão e o que salva geralmente o macarrão, ao meu gosto, é o pimentão. Aí aqui eu lavei a pia, os pratos, tirei 2 polpas de morango e deixei ali para descongelar. Assei também o restante da coxa e sobrecoxa. Tá aqui. Tá bem douradinha, porque aqui no vídeo parece um pouco anêmica. Aí aqui tá tudo ok, gente. É 12h30 e a gente tá zero fome. Tô assistindo aqui um vídeo do canal de Aninha. O banheiro tá mais ou menos. Hoje é dia de lavar, é André quem lava, mas eu acho que ele não vai lavar não. E eu nem julgo, porque a casa eu passei 2 dias pra lavar. O forno tá ali que eu usei pra limpar, que diga a casa. Eu usei o forno pra fazer o bolo e vou deixar ele ali mesmo, porque eu tô pensando em fazer uma torta mais tarde. Aí, como eu uso ele ali mesmo, eu não vou nem mexer. E aqui tá quase do jeito que eu deixei quando eu levantei. Só aquele casaco que a André tava usando e deixou ali, mas eu vou deixar, vai que ele precisa usar. Aí eu vou ficar ali de boa, assistindo até me dar fome, que eu não sei que hora vai ser isso. Tô zero fome. Esses dias eu tô meio sem querer comer. Eu não sei se eu vou comer hoje, eu vou esperar a fome apertar, que é pra ver se eu como, sabe? Mas se eu não comer, eu como macarrão, uma carnezinha, alguma coisa assim, pra não ficar só comendo besteira, né? Agora são 2h30, eu tô zero fome.
E meu almoço vai ser só macarrão com franguinho. Vou pegar esse menor. Eu ainda vou tapear, mas vou almoçar. E o bonito tá comendo bolo na hora do almoço. Desfazendo do macarrão que eu fiz. Né, André? E ainda comendo em cima do meu sofá pra melar. Depois que acorda com a boca cheia de formiga, aí pensa que foi dormir comendo doce. Cuidado! Bom, cara. Mas você pegou bem. Valeu. Minha gente, vocês são testemunha de como essa pia tá, né? Como eu comecei nela. Eu não fui lavando logo essas coisinhas. André disse logo, deixa que eu lavo. Eu fiz, tá certo, eu já nem ia lavar. E agora você pedindo pra lavar. Aí eu também não queria perder tempo, porque já tava um pouco em cima da hora. Assim, já tava próxima a hora da gente jantar. E eu ainda ia fazer essas coisas. Fui fazer charque, né? Cuscuz. E uma torta de sardinha pra gente. Aí, para não perder tempo nenhum, eu não fui lavando nem desocupando esse escorredor. Fui logo fazendo o principal. Aí, coloquei logo a charque para escaldar, que seria o que ia mais demorar, assim, né? Que eu podia colocar também rapidamente e ir cuidando das outras coisas. O cuscuz também eu hidratei ele, coloquei água, sal e mexi para deixar ele descansando. Porque quando eu terminasse a torta, era só continuar a nossa jantinha, né? Já fui limpando as sardinhas. Minha gente, eu já coloquei as sardinhas assim, do jeito que ela vem, para esquentar, para mim comer ela assim. Mas depois que eu comecei a achar escama, aquele ossinho, a espinha de dentro e umas coisinhas, uns fatos, umas coisas, eu fiquei com nojo, minha gente. Então eu limpo. Eu tiro a escama por fora, tiro os fatos e tiro a espinha. Dou para os gatos e para Dudu. Aí picotei aí com a faca e já coloquei para esquentar. Coloquei para os animais e fui cortar umas verdurinhas para colocar. Eu esqueci de colocar logo o pimentão e a cebola antes, a sardinha depois e por último a tomate. Aí depois eu coloquei tudo junto. Aí só dei uma murchada de leve, não assou não, sabe? Não fritou não. Até a sardinha não fritou direito não, porque ela ficou apregando muito no fundo. Já é a segunda vez que eu faço e fica assim. Eu coloco, sabe, um pouco de manteiga. Eu coloco até azeite enquanto tá fritando, mas se aprega de todo jeito nessa panela. Aí coloquei tudo. Não tinha coentro, por isso também que eu não coloquei. Aí enquanto... Aí eu já tinha desligado, se eu não tô enganada. E fui untar a forma pra fazer a massa, né, minha gente? Eu vou deixar a massa também aí na descrição do vídeo, tanto do bolo quanto da torta. Mas foram 2 ovos. A torta eu fiz a metade da receita que eu tenho, sabe? Coloquei 1 xícara de farinha de trigo e meia xícara de óleo. Coloquei, se não estou enganada, 1 xícara de leite. Aí depois eu coloquei, de água, né? Aí depois eu coloquei o leite em pó e coloquei uma colherzinha de chá rasa. Quando tudo bateu, eu percebi que a massa tinha ficado um pouco rala. Aí sempre faz isso, gente, e eu esqueço. Aí eu sempre acabo colocando mais farinha de trigo. Termina sendo o equivalente a mais ou menos 1,5 xícaras, assim, no total, sabe, de farinha de trigo. Aí quando eu coloquei que ficou grossinha, aí eu coloquei o fermento, 1 colher, e coloquei metade da massa na forma. Assim que eu coloquei a metade da massa, coloquei o recheio, espalhei devidamente o recheio e coloquei meio requeijão. Esse requeijão tava bem consistentezinho. Aí foi até um pouquinho chato de espalhar ele, porque ficou umas patocas. Mas no final das contas eu consegui espalhar. Teve também uma parte da massa que se misturou, aí facilitou. Mas deu certo, minha gente. Ficou muito gostoso, ficou muito molhadinha, viu? Olha, esse requeijão 1000 vezes melhor do que colocar queijo mussarela, viu? Porque o queijo mussarela
Não aparece na torta, eu mesmo não percebo nem o sabor do queijo mussarela. Eu acho que o queijo mussarela tem receita que ele não se sobressai. E o requeijão, ele fica aparente, porque ele fica molhadinho. Para essa forma, seria até melhor se tivesse sido 3 latinhas de sardinha, mas 2 deu super certo. Eu acho que aqui ela vai ficar quase umas meia hora também, viu? Eu vou colocar meia hora, sem dó nem pena. E a louça só aumentando, vão conferindo. Fui cuidar em colocar a janta no fogo, né? Coloquei mais um pouquinho de água, bem pouquinho, gente. Foi literalmente só abrir a torneira e fechar, só para dar uma umidadezinha nela. Aí mexi, coloquei na cuscuzeira, escorri a charque, gente. André reclamou comigo, viu, porque eu fiz isso, porque a gordura caiu aí em cima dessas coisas e fica ruim, né, pra quem vai lavar os pratos. Aí levei foi um rela nessa hora. Mas ele não quis que eu esquentasse água para colocar na garrafa elétrica para jogar por cima. Eu fiz, então tá bom, não posso fazer nada. Coloquei aí o café para ir fazendo na cafeteira. O cuscuz já estava no fogo e a charque já estava fritando também. Vou deixar aqui o café fazendo. Liguei a charque aqui para ir fritando e o cuscuz já tá no fogo. Aí eu vou desocupar aqui esse macarrão, colocar numa bacia para botar a panela para lavar. Isso foi que eu fritei ovo, vai estar com água essa panela para facilitar a lavagem. Isso é o meu tripé. E aqui tá desse jeito, porque eu tava cozinhando, aí fica aquela bagunça. Aí eu vou guardar, organizar assim alguma coisa que der para me organizar por cima, para que André venha lavar e organizar o restante da bagunça da pia. Ah, se fosse fácil assim, né, minha gente? Só estralar o dedo e tudo fosse pro seu devido lugar e ficasse limpíssimo, né? Mas não, fui organizar aí, guardei as coisas nos seus lugares só para André ficar só com os pratos para lavar. Um favor aqui, pai, eu faço. Lava esse espátula lá. Vou. Obrigado. Vou. André tentou aí usar de artimanhas para entrar na minha mente, mas não rolou. Comigo não colou essa, já tinha organizado muitas coisas, feito muitas coisas, então os pratinhos seria dele sim. Coloquei aí o óleo no galeteiro, coloquei a fuba no potinho e coloquei o trigo também. Assim, reabasteci, né? Eu ficava olhando, minha gente, pra câmera, que era pra ver se tava gravando mesmo, que eu tô com traumas. Aí eu organizei aí essa parte do armário, o que sobrou dos pacotes eu levei lá pra trás, lá pro armário. Guardei pro guarda-roupa, minha gente. Levei o restante lá pro guarda-roupa, que é a nossa despensa, entre aspas, que é o guarda-roupa da gente. Mas não é o nosso, não, é o do primeiro quarto, o segundo guarda-roupa, né? O que é do quarto de hóspedes. Aí organizei aí, guardei as coisas do escorredor. Só ficou apenas, gente, os pratos mesmo. A panela eu desocupei. Coloquei o macarrão numa bacia para desocupar a panela para ele lavar. Essa do ovo eu já tinha colocado água para amolecer também. Aí tô aí colocando também meu almoço, que eu já deixei o meu almoço colocado do dia seguinte. Porque ajuda muito, viu? Porque eu tenho pouco tempo para me arrumar no outro dia e já economiza meu tempo. Coloquei só arroz, macarrão e coxa. Não quis feijão, minha gente. Mas nos outros dias eu comi, viu? Tô gravando esse áudio alguns dias depois, porque tá muito corrido, minha gente. Eu voltei agora pro trabalho e tá muita coisa, assim. Tô muito sobrecarregada, então eu não tive tempo de editar esse vídeo. Demorei uns dias para editar, mas Deus quiser vai sair. Tô gravando esse áudio também alguns dias depois. Aí deixei aí meu almoço colocado. Nos outros dias eu coloquei feijão, sabe? Aí dei aí uma mexidinha na carne e Andrezinho chegou para cumprir a função dele, né, minha gente? De lavadeira de prato. Por falar em lavadeira de prato, eu queria muito uma, gente, porque assim, eu mostro, né, lavando prato algumas vezes aí nos vídeos, mas a maioria quem lava é André. E muitas vezes ele deixa para lavar de manhã. Aí a gente não lava
muito raro a gente lavar à noite. Meio-dia ele, quando chega, ele almoça em casa, mas eu almoço no trabalho, porque eu só tenho 1 hora de almoço. Então não compensa vir de pé para casa e voltar já toda suada, não dá tempo nem de comer direito, nem de tomar banho direito. Ou a pessoa faz uma coisa ou outra, ou então faz duas na carreira e volta para casa com a comida balançando no bucho. Então, ele almoça em casa, aí ele descansa um pouco, também não lava o prato que ele almoça, aí junta com o da janta. Mas assim, não fica muito não, sabe? Às vezes sim, às vezes não. Só quando eu faço comida de noite é que tem uma panela, desocupa uma bacia. Aí ele lava no dia seguinte de manhã. Aí ele quem lava mais do que eu. Eu lavo mais no final de semana, por isso que vocês veem, né? Mas eu lavando no final de semana, que é quando eu paro mais para gravar, e tava lavando muito aí nas férias, porque como eu tava em casa, muitas das coisas, né, a maioria das coisas eu quem fazia. Então ele lavou aí direitinho. Essa pia tava cheia de gordura da charque que eu tinha jogado, né, minha gente, a água de gordura, mas deu tudo certo. Colocar o marido para lavar os pratinhos, mentira, gente, ele mesmo que se oferece. Às vezes eu peço para ele lavar, às vezes, e a maioria, né, é ele quem se oferece. E ele viu também que eu tinha feito bastante coisa, tinha um monte de prato, aí não compensava também ele deixar para o dia seguinte, porque ia ser muito prato para lavar de manhã e talvez ele não conseguisse sair e deixar tudo limpinho. Aí tinha muitas coisas por isso, porque tinha coisa do almoço, né? Tinha air fry, tinha a panela também do ovo que tava com água. Aí se juntou tudo. Minha gente, enquanto ele tava aí, eu tava tomando um banhozinho. Porque eu só tinha tomado banho de manhã e fui a pulso, viu? Agora de noite, porque tava muito frio. Mas eu disse, eu vou me embora enquanto a coragem está batendo. Mas tá muito frio esses dias por aqui. É porque o banho é quente, só que mesmo quente eu tava com muito frio nesse dia. Fui porque é o jeito, né, minha gente? Pra não dormir grudenta. Mas tava muito frio. Passei o dia de casaco. É porque quando eu ia fazer assim alguma coisa eu tirava. Porque a pessoa se movimentava e dava uma esquentadinha até. E não é que esse menino venceu essa pia de pato. Quem lava é ele, minha gente. Quem arrocha é ele. André lavou os pratinhos, tem isso tudo. Aí aqui tem cuscuzinho com charque. Isso é um restinho de molho que tem aqui pra colocar pra Dudu mais tarde, quando o cuscuz esfriar um pouquinho. E por aqui ficou tudo mais ou menos organizado. Aqui é a torta que eu tirei do forno. Eu fiz a metade da receita, da massa, para ela poder ficar assim bem baixinha. Também porque essa forma não é tão grande. E a cozinha ficou assim. Minha jantinha de hoje, cuscuzinho com charque. Vou comer de colher, que hoje eu não vou ser chique. E vou ali pra minha mesa. André já sentou-se na mesa, não me esperou. Ixi, pensei que era o celular. E meu cafezinho. Mais tarde eu como a torta. Tô sem fome. Por isso que eu botei pouquinho, porque geralmente eu como muito quando é cuscuz com alguma coisa assim. Isso é uma das proibições da TV que eu nem é pra você ter uma senha. Posso colocar isso aí na plataforma. Acabei esquecendo de mostrar depois que eu partei, mas ficou assim, bem molhadinha e muito boa. Eu também só comi um pedaço agora perto de dormir. Mas o bom de colocar o requeijão é que ela fica assim, bem molhadinha. Melhor do que colocar a mussarela, que a mussarela nem, ao meu gosto, nem mostra, nem nota a presença dela. Aí coloquei essa aqui pra mim
E essa aqui eu coloquei pra mandar pra amanhã. Já vão perdoando minha displicência, acabei esquecendo de finalizar o vídeo. Foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês no próximo e até o próximo vídeo.